está oferecendo esse curso aberto de pesquisa em metodologia jurídica. Essa é a quarta aula do curso, que vai ser sobre o tema do estudo de caso, como foi divulgado nas nossas redes sociais, do Instagram e do Facebook. A gente queria lembrar sempre que essa aula está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada no YouTube depois. Então, a gente pede tanto para que as pessoas não abram a câmera, porque isso pode atrapalhar a conexão, muitas câmeras abertas, quanto o fato de que, se abrirem, eventualmente sua imagem vai ser gravada. Acho que é isso. Bem, gente, boa tarde. Eu sou a Júlia, sou a outra responsável pela mediação da aula de hoje. Também sou membro do PET. E, como o Caio falou, a aula vai ser sobre o tema estudo de caso. E a nossa professora para esse encontro vai ser a Poliana Ferreira. Eu vou apresentar a Poliana rapidinho, ela também me complementa, e já passar a palavra. A Poliana ela é graduada pela Universidade Estadual da Bahia e mestre em Direito pela Fundação Getúlio Vargas, com bolsa na FAPESP. E durante o mestrado ela trabalhou com estudo de caso. Hoje ela integra grupos de pesquisa em criminologia e de estudos em crime e pena. Bem, Poliana, a palavra é sua. A gente está muito contente que você topou o nosso convite. Oi, olá a todos, boa tarde. Queria começar agradecendo pelo convite para participar desse diálogo. Para mim é super importante, estar sempre dialogando sobre metodologia, eu gosto muito, especialmente quando é com aspirantes a pesquisadores e a pesquisadoras, e também com pessoas mais experientes, né, fazendo aqui, me dirigindo também para as pessoas que acompanharão a aula depois pelo YouTube. Bom, eu vou abordar nessa aula o estudo de caso. Queria começar explicitando meu lugar de observação, né, de onde é que eu me coloco para dialogar com vocês sobre isso. A partir muito da minha experiência como pesquisadora, como a Júlia já colocou, que desenvolveu o estudo de caso, e também a partir da minha experiência como professora de metodologia da pesquisa em direito. Para a aula de hoje, eu estruturei o diálogo aqui a partir do livro, a partir do artigo da professora Maíra Machado, né, que é intitulado Estudo de Caso na Pesquisa em Direito. Foi o texto também que eu sugeri para que vocês pudessem acompanhar também a discussão por aqui. Eu preparei uma exposiçãozinha no PowerPoint, vou compartilhar com vocês. Queria saber se é possível fazer isso, e aí já vou fazendo também, para a gente... Só um segundo, deixa eu ver aqui. Como que alguém pode me ajudar, por favor? Como que eu compartilho a minha tela? Você desce o mouse e aí vai aparecer o botão de microfone e o de câmera, e do lado tem um escrito apresentar agora. Aí você clica nele e ele vai te dar a janela que você quer compartilhar, e você clica na da apresentação. Okay. Muito obrigada, Júlia. Deu certo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Deu certo. Eu deixo de vê-las. Tá aparecendo. Ótimo. Então, vamos lá. Bom, então, estudo de caso é um método de pesquisa qualitativa, né, bastante utilizado já no campo dos estudos organizacionais, desde o final do século XX, e também bastante utilizado no âmbito da medicina. E, mais recentemente, nós, pesquisadores e pesquisadoras do direito, passamos a nos apropriar também de estudo de caso. Para pensar o estudo de caso como método de pesquisa, eu vou fazer um apanhado geral de alguns pontos que certamente vocês já acompanharam ao longo do curso, mas é só mesmo para garantir que vocês vão chegar, né, no momento da discussão sobre estudo de caso, especialmente, com esses pontos mais frescos na cabeça. Então, o que eu estou entendendo que é pesquisar aqui, né? Pesquisar, né, é uma atividade que vai estar concentrada no questionamento, na dúvida, na investigação, no estranhamento, sobretudo na desnaturalização dos fenômenos sociais e jurídicos, para que assim a gente possa descobrir algo, compreender
e avançar no campo da produção de conhecimento. Só que, para isso, a gente precisa ter uma pergunta de pesquisa que seja clara, execuível, pertinente também ao campo do direito. Quando a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de pesquisas de uma maneira geral, né? É um termo que acopla diferentes tipos, né, dessa atividade. Então, a pesquisa ela pode ter objetivos, né, exploratórios ou descritivos, explicativos, e também pode ter diferentes abordagens, né? Pode ter uma abordagem quantitativa, que é aquela cuja preocupação principal do pesquisador, da pesquisadora, está centrada em fenômenos que são quantificáveis, mas ela também pode ser qualitativa, que é a pesquisa mais preocupada com processos, ações, representações. A pesquisa também pode ter um caráter quali-quanti quando o pesquisador, a pesquisadora quer estudar um fenômeno em que essas abordagens aparecem ou são, melhor dizendo, complementares. Aqui também é importante deixar claro o que eu estou chamando de método, né? Método é nada mais, nada menos que o caminho que a gente vai percorrer para responder a nossa pergunta de pesquisa. No campo do direito, a produção de pesquisa, ela se concentra em 4 grandes pilares, né, se a gente pode organizar dessa maneira, sobre a produção normativa, sobre a implementação de normas jurídicas, sobre a observação de atores e práticas sociais, e o 4º pilar, concepções jurídicas, né, ali as pessoas estão mais preocupadas em fazer pesquisas em cima da doutrina. O estudo de caso, como eu já havia dito, é um método de pesquisa que está, na verdade, centrado dentro da abordagem qualitativa. Então, quando você decide fazer estudo de caso, você abriu mão, de certa forma, né, de observar fenômenos que são quantificáveis, né, ou de abordagens que tentem elaborar afirmações sobre fenômenos de maneira mais ampla, né, de maneira quantificável. Por ser uma abordagem qualitativa, o estudo de caso, portanto, está preocupado com estruturas, com práticas, com representações, e tem, né, algumas características aí. Então, por ser uma pesquisa qualitativa, tem um ambiente, né, no qual o pesquisador emerge, o ambiente no qual o pesquisador emerge é o mesmo do objeto, né? Então tem esse contexto localizado. O pesquisador, a pesquisadora é o principal instrumento de trabalho, né, para o exercício da pesquisa. A produção de informações ela é feita a partir de múltiplas fontes de dados, e é importante também que se diga que as interpretações que são feitas pelos pesquisadores e pesquisadoras não podem ser desassociadas, né, de um contexto mais amplo, das origens, da história e de entendimentos anteriores aqui, para fazer claramente referência à revisão de literatura. Reforçando o estudo de caso como método de pesquisa qualitativa para buscar, né, ou para quem deseja buscar ou fazer uma compreensão com alto grau de profundidade de realidades individuais, organizacionais, sociais e políticas. Alguns conceitos interessantes já para a gente ir avançando para reflexão sobre o estudo de caso, especialmente no campo do direito. Bom, o estudo de caso ele é uma estratégia que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Essa é uma definição de Robert Yin, e ela nos ajuda a pensar que o estudo de caso é uma estratégia que nos coloca a pensar sobre um fenômeno que nos é contemporâneo. Então, embora eventos e fenômenos mais distantes no tempo nos seja interessante, inclusive para a construção do contexto da pesquisa, o estudo de caso ele é útil efetivamente quando a gente está lidando com fenômenos que nos são contemporâneos. Um outro ponto interessante para a gente pensar sobre o estudo de caso, e aqui mais voltado para o campo do direito, é que o estudo de caso ele rompe com a forma tradicional como a gente
lida e estuda o direito em si. Então, na graduação, a gente aprende, né, a estudar o direito em caixinhas compartimentalizadas, né? Então, a gente estuda o direito constitucional, o direito administrativo, o direito civil, enfim, de forma fragmentada. Só que, na vida real, a gente sabe que as coisas não funcionam dessa maneira, né? E o estudo de caso é uma ferramenta interessante justamente para a gente observar as dinâmicas que envolvem as instituições e o direito no dia a dia, né, como é que eu vou dizer, a vida como ela é. Então, e aí, né, formulando a partir da professora Maíra, que coloca que o estudo de caso convida os pesquisadores e as pesquisadoras em direito, né, a observar o sistema de justiça, sem as barreiras impostas pelas áreas jurídicas, e a atentar às interações processuais e às implicações do desfecho do caso. Então, é exatamente isso. Quando você começa a lidar e a trabalhar com estudo de caso, você vai ver que mesmo aqueles temas, né, que nós estudamos, em geral, de maneira fragmentada, no estudo de caso a gente se debruça, né, com as áreas o tempo todo interagindo entre si. Então, essa é uma vantagem interessante da pesquisa para a pesquisa jurídica, né, que o estudo de caso permite justamente a gente observar os trâmites e essas prováveis interligações, né, que nem sempre estão dadas, nem sempre elas estão formuladas de maneira direta ou explícitas, mas o estudo de caso nos fornece essa possibilidade, né, de estabelecer essas correlações entre as diferentes áreas, mas também entre diferentes casos, né. Então, às vezes você é levado ou convidado a estudar um caso pela potência que ele traz do ponto de vista teórico, e aí você começa a fazer ou a estabelecer correlações entre casos que não necessariamente estavam dadas, né, ou essas relações estivessem super claras. Bom, falar que o estudo de caso é um método que congrega técnicas diversas, dizer que o estudo de caso, né, ele se torna mais potente quanto mais a gente domina diferentes técnicas de pesquisa, porque essas técnicas, elas nos dão acesso privilegiado aos fenômenos sociais e jurídicos de maneiras diferentes. Então, quando você vai mergulhar no caso, se você tem um domínio mínimo, né, de análise documental, ou sabe, ou já experienciou, ou pretende experienciar entrevistas sendo dirigidas na pesquisa. Então, são técnicas que te dão acesso a elementos diferentes, né, a formas de registrar a realidade diferente, e a percepções também dos sujeitos de maneira diferente. Então, quanto mais experiência, ou quanto mais proximidade você tem com diferentes técnicas, mais robusto vai ser o seu estudo de caso. E aí, coloquei outras estratégias interessantes também, a observação participante, né, a teorização enraizada em dados, ou teoria fundamentada em dados, como também conhecida. Bom, o estudo de caso, ele pode se desenvolver em 4 grandes etapas, né, e essas etapas, elas são interessantes do ponto de vista pedagógico, né? Eu estou apresentando elas do ponto de vista didático, porque, no fundo, o que acontece quando você está desenvolvendo o estudo de caso é que essas 4 etapas acontecem quase que de maneira paralela, né? De maneira paralela, quase que de maneira simultânea. Então, vou passar rapidamente por cada uma delas, e a minha ideia com essa exposição inicial é trazer alguns pontos para a gente poder aprofundar depois, né, nas questões, nas dúvidas. Bom, então eu diria que a etapa 0 é o momento de escolha do caso ou dos casos. E aqui essa etapa é fundamental, porque no fundo o que você vai estar definindo é se você vai fazer estudo de caso único ou estudo de casos múltiplos. Né? Então, quando você decide fazer um estudo de caso único, né, que é escolher um caso para que, a partir desse caso, você possa produzir inferências, você vai estar fazendo uma escolha estratégica. E essa escolha estratégica produz também uma tradução do tipo de fenômeno que você está observando. A escolha do caso, ela vai depender de alguns
critérios e justificativas que precisam estar explicitadas no texto, no texto final. Então, o caso ele pode ser escolhido em função da raridade, ou por revelar um ponto ainda não revelado na literatura, ou justamente por confrontar uma teoria já historicamente estabelecida. Seja qual for o critério de seleção adotado, você precisa registrar e explicitar no texto. Um outro ponto interessante sobre a escolha de caso, dos casos, ou do caso, né, da estratégia ser utilizada sobre as possibilidades concretas de acesso ao caso, ou um conjunto de documentos ou pessoas. Então, se você tem vários casos e está na dúvida sobre que argumento você vai utilizar, né, que critério você vai utilizar para definir qual que vai ser o seu caso, o acesso aos materiais para o desenvolvimento da pesquisa é fundamental. Em geral, não é fácil definir se você vai fazer estudo de caso único ou estudo de casos múltiplos, porque escolher, né, demanda um certo trabalho também. Para algumas pessoas, escolher um único caso não vai ser suficiente, por N razões. Então, talvez seja interessante você trabalhar com estudos de casos múltiplos. Como o próprio nome já sugere, você vai lidar com mais de um caso. E quando a gente está fazendo estudos de casos múltiplos, você está lidando com um estudo, né, de um conjunto de casos que podem ser similares ou não. Aí depende muito do objetivo da pesquisa, porque pode ser interessante você trabalhar com casos justamente diferentes, né, produzir uma teorização a partir da diferença de determinado caso. E aqui, caso, gente, pode ser o pesquisador, a pesquisadora que vai definir o que é o caso, né? O caso pode ser uma instituição, pode ser um processo criminal, um caso pode ser uma autoridade específica, né, dentro de um registro, dentro de uma gestão, por exemplo, ou uma política pública. Então, o que é o caso, ou os casos, quem vai definir é o pesquisador, a pesquisadora. A escolha dos casos, no caso dos estudos de casos múltiplos, obedece aos mesmos critérios do estudo de caso único. Então, você vai escolher em função da raridade, da especificidade, ou se quer confrontar uma teoria, sempre explicitando e justificando textualmente o porquê das suas escolhas. Só que, embora o estudo de casos, nos estudos de casos múltiplos, né, em geral, nos seduza muito, porque a gente quer fazer comparações, ou porque, enfim, tem elementos que um único caso não nos permite avançar, a exigência de tempo e de amplos recursos humanos, né, acaba impedindo que a gente consiga desenvolver estudos de casos múltiplos na graduação, por exemplo. No meu mestrado, eu comecei muito entusiasmada, querendo fazer estudos de casos múltiplos, mas tem um momento, né, que você precisa abrir mão dessa fase inicial, dessa fase zero que eu chamo, para que você possa caminhar sobre as outras etapas da pesquisa, né, do estudo de caso. Sobre as outras etapas, a etapa 1 e a etapa 2, né, e a etapa 3, eu gosto de fazer analogia com a atividade de mergulho, para que vocês consigam visualizar no que consistem essas etapas. Quando a gente vai fazer mergulho, primeiro a gente tem que escolher uma região, né, uma superfície na qual a gente vai fazer o mergulho, então você tem minimamente algum conhecimento sobre aquela região, sobre a profundidade, sobre, enfim, se é água doce, água salgada, enfim. Tem algumas informações que você tem, né, inclusive para se sentir seguro e segura para fazer esse mergulho. Justamente esse momento de identificação da superfície é o momento onde a gente vai construir o contexto, que seria efetivamente a primeira etapa do desenvolvimento do estudo de caso. Então, esse momento de exploração da superfície, entre aspas, é o momento no qual você vai fazer uma boa revisão de literatura, vai estabelecer, né, quando possível, diálogos com outras áreas de conhecimento, então, com a sociologia, com a ciência política, com a antropologia, claro, que depende muito do objeto, da pergunta de cada um e do caso também, né? É nesse momento de
construção do contexto, né, que a gente está explorando a superfície, que a gente vai também organizar e sistematizar a legislação sobre o objeto. E um outro elemento interessante aqui também para a construção do contexto, né, que é o momento que você vai apresentar o contexto político, social e jurídico no qual o seu caso está imerso, é um panorama quantitativo. Claro que nem sempre é possível em função do objeto delimitado, do objeto escolhido ou construído pelo pesquisador, mas às vezes é interessante para exemplificar ou para ilustrar de forma mais contundente esse contexto que você, o contexto do qual, né, a sua pesquisa emerge. Uma segunda etapa, né, que é a etapa de mergulho propriamente dito, então a gente já escolheu a superfície na qual vamos mergulhar, então a gente tem informações preliminares suficientes, né, para ver se quão potente pode ser o mergulho, e aí a gente vai fazer efetivamente um mergulho, que é o momento da narrativa. A narrativa é o momento no qual o pesquisador, a pesquisadora vai registrar aquilo que foi observado do material coletado, né? Então, em função das seleções realizadas e dos objetivos da pesquisa, o pesquisador, a pesquisadora vai apresentar uma descrição densa de tudo aquilo que ele viu, que ela viu, e que será provavelmente pertinente para análise. Então, na narrativa, que é esse momento que eu chamo de o mergulho, o pesquisador e a pesquisadora devem fazer uma descrição precisa do caso e do ângulo no qual ele ou ela está observando. E aí a narrativa ela pode ser apresentada cronologicamente, mas também em função de como o pesquisador e a pesquisadora teve acesso a determinada sucessão de fatos, né? Ou seja, a partir da maneira como o pesquisador e a pesquisadora conheceu aqueles fatos. Pode ser ou não na primeira pessoa, então é super interessante, né, que o estudo de caso ele ajuda a gente a produzir uma certa quebra, né, desse formato de escrita tradicional e pessoal, porque no estudo de caso a gente tem um contato tão intenso, né, com o fenômeno, né, e aí retomando um pouco do conceito inicial que eu estava falando, sobre o estudo de caso, né, ser interessante para a gente estudar fenômenos que nos são contemporâneos, é interessante como, às vezes, né, em contato com o material, a gente tem reações, eu diria, inesperadas, né, porque, realmente, se o pesquisador e a pesquisadora é um instrumento fundamental, é a ferramenta fundamental para o desenvolvimento da pesquisa, por óbvio que as suas emoções, os seus pensamentos, os seus traumas, seus posicionamentos políticos, eles vêm à tona a todo tempo no processo de coleta de dados. Então, o momento da narrativa, quando você vai explicitar e descrever o caso, é um momento também que várias questões vêm à tona, né? Inclusive sobre posicionamentos políticos, sobre quem é o sujeito da pesquisa, quem é o sujeito que pesquisa. Então, tem umas diferenciações interessantes, e esse momento da narrativa, ele é super revelador também das nossas escolhas. Então, enfim, pode ser narrado, né, a narrativa pode ser descrita na primeira pessoa ou não. Fica a critério do pesquisador, da pesquisadora. E, por fim, a terceira etapa, que eu costumo chamar de o retorno à superfície, que é o momento de análise, que é o momento no qual, né, passada a narrativa, que o pesquisador, a pesquisadora descreveu o que é o caso, né, ou permitiu que o leitor e a leitora compreendam exatamente o que ele está chamando de caso, os pormenores, as unidades de análise, né, então, e aqui voltando um pouco para pontuar quando a gente está falando de escolher o caso ou os casos, quando a gente escolhe, mesmo quando a gente escolhe um único caso, né, o estudo de caso, ele permite uma produção documental muito grande pelo próprio pesquisador, pela própria pesquisadora. Então, um ponto interessante para a gente não se perder, né, e para concentrar a pesquisa em pontos essenciais, é eleger a unidade de análise, né, que são pontos essenciais que o pesquisador escolhe em função também dos objetivos da pesquisa, que ela vai fazer um processo mais
mais delimitado, eu diria, né? Então, vai escolher ali 3 ou 4 pontos nos quais ele ou ela vai se debruçar. Então, quando a gente vai para a narrativa, ou para a análise, né, o momento de análise, que é o momento de volta à superfície, então, quando eu fui fazer o mergulho, identifiquei a região, né, ou a superfície a ser explorada, que era o contexto. Mergulhei profundo, né? Então, ali é o momento de volta nos dados coletados para produzir a narrativa. Então, você está ali com muito material e está, né, pensando atividade de mergulho, está ficando quase que sem ar. E aí você segura a respiração e volta. Né? Nesse momento da volta é o momento que você vai produzir as inferências, as correlações entre o que tudo aquilo que você já leu e o que você efetivamente descobriu com o estudo de caso, de modo a trazer inovações, né, ou novas perspectivas para aquele tema, para aquele tópico que você estava interessada. Então, na análise, né, que é a quarta etapa, se a gente for ler em geral, mas aqui o meu ponto 3, é o momento que você vai construir afirmações plausíveis, né, a partir dos insumos do caso, em diálogo com a literatura, e é o momento também de encontrar e propor mecanismos que nos permitam narrar, né, aqui a partir da professora Maíra Machado, narrar o contexto, o caso e as unidades de análise, né? Então, portanto, é o momento em que você vai organizar ou mesmo produzir um quadro teórico, né? Com novas perspectivas, novos achados. A título de exemplo, eu trouxe os achados da minha pesquisa, né? Primeiramente como uma ilustração para, de certa forma, tornar concreta os pontos que eu trouxe, para não deixar tão abstrato. O estudo de caso que eu realizei foi intitulado A Responsabilização da Polícia que Mata, um estudo de caso sobre o tratamento jurídico das abordagens policiais com resultado morte. Essa pesquisa foi desenvolvida num contexto de elevação do número de mortes praticadas pela polícia, né, em um contexto, efetivamente, do que se chama de letalidade policial. Recentemente, né, esse tema está voltando à tona em função de ocorrências que se deram nos Estados Unidos, né, e os protestos que tomaram conta de lá e de todo mundo, mas também em função, né, de casos que aconteceram aqui no Brasil, mesmo no contexto da pandemia. A gente teve que lidar, né, algumas cidades tiveram que lidar com o aumento da letalidade e com a pandemia do Covid. Então, sim, bom, naquela época não tinha Covid ainda, mas só para vocês entenderem como o contexto da minha pesquisa, ele não mudou efetivamente, né? Aliás, ele continua, se eu volto para revisar minha pesquisa, mais elementos para densificar o meu contexto aparecem. Então, tem esse contexto de aumento da letalidade policial, quem não tinha. Então, eu decidi, né, me aprofundar sobre um caso específico, que foi um caso de abordagem policial com resultado morte, que ficou conhecido como a farsa do Réveillon de São Paulo. Ele aconteceu em janeiro de 2015 e teve como resultado a morte de 2 jovens negros. O meu estudo ele se dedica a observar os processos de responsabilização nas esferas criminal, civil e administrativa. Então, embora as mortes tenham sido um gatilho inicial, eu não estudei necessariamente a abordagem em si, me interessava ver todos os desdobramentos ao longo das diferentes esferas de responsabilização do direito. E, para isso, eu utilizei como técnicas de pesquisa observações de práticas forenses e administrativas, né, inclusive nos júris. Então, eu acompanhei o júri desse caso, mas não só desse caso, para eu construir o meu contexto, me interessava também acompanhar outros júris, né, entrevistas com juízes e promotores, né, juízes e juízas que passaram ou que julgaram o caso,
que tomaram decisões em relação ao caso em determinado momento, e também realizei análise documental de autos processuais. Para a construção dessa pesquisa, eu fiz um bom tempo para a construção do contexto, eu fiz um processo exploratório que durou cerca de 8 meses. Nesses 8 meses, eu fazia basicamente o quê? Buscava notícias de mortes praticadas por policial, né, em São Paulo, através da mídia, então utilizei muitas fontes jornalísticas, isso no primeiro momento. Depois foi o momento de eu observar, né, e analisar diferentes processos, então passei muito tempo observando e buscando processos no Diário Oficial do Estado e frequentando o fórum, acessei também, pude observar o desenrolar desse júri. E como os resultados da minha pesquisa, eu pus aqui só para ilustrar, eu consegui organizar, né, a partir de uma lente teórica, né, que, claro, envolve o fato de eu ser mulher negra, né, então faço parte também, né, dessa população que é mais vulnerável a ações policiais, então, claro que isso tem um impacto em mim e na minha forma de produzir conhecimento. Então, consegui observar e explicitar quais são, né, ou quais seriam os mecanismos de proteção que estão inscritos na legislação, mas não só na legislação, né, nas práticas processuais, e aí diferentes atores operacionalizando, e na cultura institucional da polícia. E aqui o interessante dessa pesquisa é que a gente consegue avançar para além das leituras que são feitas sobre letalidade policial, que param na polícia, né, na responsabilização da polícia, o papel do direito, mas fica centrada apenas na instituição policial. Com esse estudo, a gente consegue ampliar, né, o nosso escopo de análise e observar também como outros atores do sistema de justiça podem também contribuir para o aumento da letalidade em função também da descrença, né, do papel do sistema de justiça. Aqui são as referências que eu utilizei para a nossa conversa, e foi basicamente essa exposição que eu pretendia trazer para vocês nesse primeiro momento, para a gente conversar. Já parei de compartilhar, não foi? Já, aqui, voltei. Para a gente continuar aqui em diálogo, e aí me coloco à disposição para eventuais dúvidas, questões, angústias, que tem muitas, né, no processo de pesquisa, e a gente, no final das contas, acaba compartilhando só os resultados, e parece que é tudo muito fácil, muito bacana, mas a verdade é que nem sempre é assim, né? Bem, Poliana, muito obrigada pela exposição. Nós temos uma listinha de perguntas, enfim, relacionadas tanto a como escolher o caso dentro de tantos, e algumas coisas mais subjetivas também, pelo menos pela sua exposição, mostrando a sua pesquisa. Eu fiquei curiosa para saber que ideia que você tinha de estudo de caso e que você acabou descobrindo que não era bem aquilo, esse tipo de questão. Você quer começar, Caio? Tem uma pergunta do Luiz, se a gente pode abrir com a dele. Luiz, beleza, gente. Então, só para encorajar quem quiser mandar pergunta no chat, agora é a hora, a gente tem bastante tempo para as perguntas. Mas pode ler a dele, Júlia. Bem, o Luiz Gustavo perguntou como se preparar para o aspecto etnográfico de um estudo de caso. A sugestão que eu dou, Luiz, é ler muito quem já fez pesquisa etnográfica, mesmo quem não tenha feito estudo de caso, né? A etnografia, a gente sabe que é um método que está vinculado à matriz teórica da antropologia, né? Então, não é um método pensado e construído no direito, né, ou a partir do direito. Então, tem toda uma bagagem do campo da antropologia que a gente do direito não tem. Então, eu acho que facilita muito quando a gente lê muito texto, lê muito resultado de pesquisa que foi feito a partir da etnografia. Mas, para a gente, do campo do direito, é interessante também pensar nas particularidades que o campo do direito tem, né?
Então, no meu slide, não sei se vocês observaram, mas quando eu estava falando de técnica, né, o estudo de caso é um método que congrega diferentes técnicas, e eu utilizei a expressão observação de inspiração etnográfica, justamente para marcar um pouco essa diferença, sinalizando que, né, tem um aporte importante que a antropologia faz, mas quando a gente está fazendo uma observação, né, de uma audiência, por exemplo, tem muitos quadros teóricos na nossa cabeça, né, muitas questões que vêm muito do fato, né, da gente estar no direito, né, então como se nossa cabeça tivesse colonizada pelo direito. Então, quando você está fazendo o esforço de observar um fenômeno, você certamente vai acessar elementos que um antropólogo, uma antropóloga não vai acessar, né, porque justamente não tem esse repertório teórico que a gente tem. Mas isso não significa dizer que a gente não vai fazer uma descrição densa daquilo, né, do fenômeno que a gente observou. Então, a gente não vai brigar com os antropólogos e as antropólogas, a gente vai dizer simplesmente que a gente foi lá e fez uma observação de inspiração etnográfica e vai fazer todo o registro daquilo que a gente viu, né? Afinal de contas, o processo de teorização vai vir daquela observação que a gente fez, dos nossos registros. Então, daí a importância de que a gente está, sei lá, acompanhando uma audiência no júri, está o tempo todo, né, com seu caderninho, anotando o máximo que você pode, porque depois, né, tem coisas que a gente simplesmente esquece, né, naquele momento que a gente está se colocando à disposição e está com os sentidos voltados para aquele momento, é ali que a gente vai ter uma série de insights, correlações entre teoria e prática, vamos dizer assim, é naquele momento que a gente tem. Se a gente não anota, a gente esquece, e depois é muito mais difícil voltar para aquele material. Então, quando você, o aspecto, né, como se preparar para o aspecto etnográfico, é isso, primeiro sair de casa com seu bloquinho de anotações, sempre atento, ler muito material, né, ler muito material sobre o seu tema, né, se possível, feito ou pensado a partir da etnografia, mas, de uma maneira geral, quando a gente começa a ler pesquisas, a gente começa também a disciplinar o nosso olhar. Então, uma série de elementos que, em geral, você não via, ia deixar passar batido, você começa também a ficar mais atento, né, e atento. Então, para a gente que vem de uma formação muito precária, de uma maneira geral, sobre atividade de pesquisa, ler pesquisas sempre ajuda muito, eu diria. Tá, então vamos começar umas perguntas que a gente selecionou, mas sempre ressaltando que todos podem perguntar, inclusive membros do PET. Poliana, você mencionou um pouco na apresentação, mas acho que essa pergunta da etnografia, ela traz uma coisa que eu sempre me preocupo muito, que é o viés de seleção, né? A gente sabe que em toda pesquisa tem que tomar cuidado, a gente tem que, às vezes, posicionar o nosso lugar de fala em alguns momentos, mas você acha que o estudo de caso, ele traz desafios particulares nessa área? E especialmente se a gente vai escolher múltiplos casos. Esse viés, ele pode afetar, por exemplo, a nossa generalização do resultado? Queria que você falasse um pouco sobre esse tema. Então, eu entendo que é impossível a gente fazer pesquisa sem definir e ter clareza sobre as nossas perspectivas políticas, né? Eu acho que isso aparece muito na pesquisa, seja quando a gente escolhe fazer estudo de caso, ou entrevistas, ou observação, seja lá qual for. Quando a gente está fazendo o processo de categorização, tem uma série de elementos operando na nossa cabeça que não necessariamente a gente se dá conta. Então, eu vou dar como exemplo a minha pesquisa, né, a minha própria experiência. Eu tinha partido para fazer a pesquisa a partir do caso do Cabula, né, que foi não sei se vocês sabem, mas aqui em Salvador teve uma chacina, né, então foi resultado de uma operação policial, 11 pessoas terminaram mortas, 6 gravemente feridas, e foi um evento que ia passar despercebido na mídia, mas em função da articulação de movimentos sociais, especialmente a campanha Reaja ao Será Morto, Reaja ao Será Morta, que pautou, né, o enfrentamento desse fato de maneira pública, né, e o elemento que me chocava, né, especialmente dessa ocorrência, era o fato de ter uma quantidade significativa de pessoas mortas após uma abordagem policial,
mas o fato também de que os policiais haviam sido absolvidos sumariamente, né? Então, logo no comecinho do processo, o processo morria sem que houvesse nem mesmo nenhum tipo de mobilização mais ampla da esfera do sistema de justiça para responsabilizar os agentes envolvidos. Então, isso efetivamente me chocava muito. E chocou também movimentos sociais, né, que pautaram esse debate. Então, meu primeiro interesse em estudar a letalidade policial e sistema de justiça começou ainda aqui em Salvador. Daí eu fui aprovada no processo seletivo em São Paulo e comecei a pensar em desenvolver um estudo de caso lá também. Mas uma coisa persistia, né, que me fazia desejar continuar fazendo pesquisa sobre letalidade policial, que é um enfrentamento à violência racial, né, ao racismo. Então, eu também tenho uma trajetória de ativismo antirracismo, né? Então, as minhas memórias mais antigas, eu pensando, né, nas questões e nas dificuldades de ser mulher negra no Brasil. Então, tinha uma questão forte para mim, que era mostrar, que era utilizar a pesquisa para fazer esse esforço, né? Depois amadureci, e para mim ficou mais claro que uma pesquisa ela é mais potente em função, quando a gente se concentra sobre os resultados da pesquisa, né, e não parte com hipóteses prontas, querendo simplesmente fazer o esforço de comprovar. Então, naquele momento, eu ainda tinha uma preocupação muito grande de comprovar que tinha racismo e que a polícia agia em função do racismo. Enfim, e aí eu comecei estava lá em São Paulo, né, comecei a selecionar casos e tudo, e estava certa que eu não ia encontrar um caso em que um jovem branco teria sido morto e o policial absolvido. Para mim, era claramente isso impossível. Os policiais só são absolvidos porque quem está sendo morto são jovens negros. E o resultado preliminar, né, do esforço da minha pesquisa questionava essa hipótese, né? Não diz que ela não é verdadeira ou que ela é falsa. Ao contrário, né, coloca isso em questão. E colocar isso em questão significava dizer que eu tinha justamente encontrado um caso no qual um jovem, né, relativamente jovem, um homem de 35 anos, foi morto pela polícia, né, morador da Zona Oeste de São Paulo, então vinha de uma família privilegiada. No entanto, né, e o processo dele foi julgamento, um dos processos que eu acompanhei, no entanto, os policiais também eram absolvidos. Então, aí me colocava uma questão. Opa, então, eu preciso formular uma hipótese que dê conta desse fenômeno que é super complexo. Então, fazer simplificações ou afirmações fáceis, né, que, assim, fáceis entre aspas, né, mas que fortalecem as narrativas da militância, é um trabalho. Agora, produzir uma pesquisa que coloque em questão justamente o fato da polícia matar indiscriminadamente porque sabe que tem uma alta probabilidade de ser absolvido, me empolgava muito mais. E nessa empolgação, né, que é super importante para nos mantermos ativas e ativas na pesquisa, eu comecei, eu diria, né, que esse foi o momento que eu efetivamente vesti a camisa da pesquisa, quando eu falei, não, peraí, então eu não posso continuar com essa hipótese, né? Essa hipótese é falseável, eu preciso trabalhar mais nessa questão. E aí eu me vi diante desse caso que eu apresentei para vocês, que foi o caso que, no final das contas, eu fiquei, com esse caso e outros dois casos, que um era uma morte provocada por um policial também, mas sem uso de arma de fogo, e o outro no qual foi filmado, né? Era um caso que tinha sido filmado, aconteceu no Butantã, então era uma das minhas hipóteses. Então, quando o caso não é visibilizado, os policiais podem ser absolvidos ou condenados, enfim, em função da visibilidade que teria na mídia. E aí eu desenvolvi a pesquisa, fiz esse esforço de escolher se eu deveria fazer estudo de caso único ou estudo de casos múltiplos, porque eu não queria abrir mão do caso que colocava a minha hipótese em questão, né? E ele foi fundamental, foi um caso fundamental para me ajudar, tanto na produção do contexto, né? Então ali na revisão de literatura, quanto na produção de análise depois,
porque mesmo quando eu escolhi um caso único, com os jovens negros, né, como referência aos jovens negros, eu consegui teorizar também sobre a questão racial, que era uma coisa que me empolgava, então produzir diálogos também com autores que discutem relações raciais, mas eu também queria fazer uma disputa no campo do direito, ou com o campo do direito, que era pensar as condições de absolvição e condenação de policiais militares de uma maneira mais ampla. Então, o interessante do estudo de caso é que é isso. Você se confronta, não só estudo de caso, né, outras pesquisas também. Você se confronta a todo tempo com certeza. Né? Eu acho que o gostoso de fazer pesquisa é isso, quando você parte com uma concepção, com uma convicção e consegue alterá-la ao longo do tempo. Né? Então, isso mostra que você amadureceu teoricamente, né, não só do ponto de vista empírico, né, com contato com o material e tudo, mas também aparece uma dimensão de amadurecimento teórico mesmo, né? Como você produzir esforços, né, mentais mesmo, teóricos, para fazer com que uma literatura, para se manter em diálogo com a literatura, para que a sua pesquisa possa contribuir com uma militância, porque efetivamente descobre coisas, descobre elementos, né, e não raro são elementos que robustecem nossa atividade de militância, mas tem um momento na pesquisa que, do meu ponto de vista, né, você toma decisões, do meu ponto de vista. E eu não fugi desse processo não, então foi super difícil. Então, escolher, né, se você vai fazer um estudo de caso único ou estudo de casos múltiplos, é super difícil, em função justamente disso, né, de escolhas que você faz a priori, em função das hipóteses que você está construindo, dessas escolhas políticas também, mas tem uma fase na pesquisa, pelo menos na minha experiência com estudo de caso, que você se transforma de certa forma, eu diria. Bem, obrigada. Temos mais umas perguntas. A Carolina Capani e o Gabriel Akira mandaram 2 perguntas que dialogam no chat. A Carol falou que queria fazer uma pergunta no sentido de até onde vai um estudo de caso ou em que ponto uma pesquisa se torna ou deixa de ser um estudo de caso. Aí ela fala que ela está realizando uma pesquisa focada em súmula de tribunal e nos precedentes que levaram à edição da súmula. Mas mais focada na decisão jurisprudencial mesmo, sem entrar em contexto dos casos individuais em si. Aí ela está perguntando, minha pesquisa pode ser qualificada como um estudo de caso? E aí o Gabriel traz a pergunta semelhante. Ele fala que gostaria de entender como definir o que é um estudo de caso, que às vezes sente que existe uma certa fronteira tênue entre o que é para ser um exemplo e o que é a própria matéria geral estudada. E aí ele dá um exemplo aqui e, deixa eu ver o que ele pergunta. Por exemplo, se eu estudo um determinado dispositivo jurídico específico, como posso dizer se ele é o tema maior da minha pesquisa ou se é um caso sobre outros dispositivos legais relacionados? E até que ponto é relevante fazer uma delimitação nominal? Uma característica interessante do estudo de caso é essa dificuldade da gente separar o que é o caso do seu contexto, né? Essa é uma característica que a gente assume no estudo de caso, que essa separação ou isolamento do caso do seu contexto não é fácil e, às vezes, não é possível de ser feita. Então, é super natural, né, que você tenha, né, o pesquisador, a pesquisadora no estudo de caso tenha efetivamente essa dificuldade e, às vezes, não consiga fazer justamente por você estar lidando com um fenômeno que nos é contemporâneo. Então, é muito fácil, né, muito normal que nesse processo de identificação do caso e de separação ou de identificação do contexto seja efetivamente difícil fazer. Sobre até onde vai um caso, né, ou melhor, pensando nos limites do caso, vou responder essa questão, sinalizando o seguinte: pensar um caso, né, no campo do direito a ideia de estudo de caso entra muito cedo para a gente, né? Então, não raro, do ponto de vista pedagógico, os professores do campo do direito exemplificam uma questão ou trazem um ponto a partir de um caso, né? E aí contam um caso que observou lá, enfim, da sua experiência profissional, né? Então, isso é muito recorrente de acontecer e da gente fazer essa confusão entre o caso, que é ali estudado, né,
enfim, que é colocado como que tem uma função pedagógica, e um caso que é efetivamente um estudo de caso. Então, aqui eu vou fazer uma pequena diferenciação. E aí, vou utilizar uma imagem que, assim, falar sobre um caso, que é super normal, a gente pensa como uma estrutura de uma molécula, né, a gente tem vários átomos e ligações, e aí, quando você vai falar de um caso, você toma, de certa forma, uma certa distância, né, e ali estou falando efetivamente do estudo de caso como metodologia de ensino. Então, imagina essa figura, que o caso é meramente para exemplificar, ou para pincelar uma questão, ou, enfim, e aí ele é passado muito rapidamente, é como se fosse uma molécula. Então, você observa distante, inclusive faz correlações muito rapidamente, muito facilmente com outros casos. Agora, quando você vai fazer um estudo de caso, que vai fazer esse mergulho profundo, que o caso é escolhido, inclusive, com critérios, né? Então, o caso, quando você, na metodologia de ensino, o caso é exemplificativo, a professora, ela escolhe, né, ou ele escolhe, muito em função da sua experiência, ou do tópico da aula, nem estudo de caso, não. O mergulho que você vai fazer é tão profundo, que aí agora eu queria que vocês imaginassem uma outra figura, que é a figura da molécula de água, especificamente a molécula de água, porque a água é essencial para a nossa vida. Então, vamos pensar aqui, olha, eu já estou pensando um critério de escolha, raso, mas é um critério de escolha. Então, pensa, agora, tenta pensar a molécula de água no nível que você só vai observar os dois átomos de hidrogênio. Gente, eu não entendo nada de física-química, mas esse exemplo, ele é bastante ilustrativo. Então, pensa, os dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio ligados, né? E aí, o estudo de caso é o estudo que vai permitir que a gente compreenda e observe o ângulo de inclinação entre as duas moléculas de hidrogênio, né? Então, o estudo de caso, ele está nesse nível. Então, você vai ver o ângulo que separa as duas moléculas de hidrogênio, você vai observar a distância entre os átomos de hidrogênio e de oxigênio. Então, para você ter uma dimensão do nível que você vai descer, né, do nível de aproximação que você vai fazer. Então, acho que isso ajuda a gente a diferenciar um pouco. Quando você vai fazer estudo de caso, o mergulho sobre o caso é muito mais intenso, né, e a teorização vai vir a partir do caso, né? As descobertas que você vai fazer virão em função do caso. E aí, respondendo mais diretamente a quem trouxe a questão, né, de pensar se a jurisprudência, né, que está estudando a jurisprudência, veja, a metodologia da pesquisa, né, o método empregado numa pesquisa, depende muito de como a gente desenha ela. Então, pensar a jurisprudência é super interessante para a gente fazer essa diferenciação. Pensando que o caso, quem define o caso é o pesquisador e a pesquisadora, então, qualquer elemento, qualquer evento, qualquer objeto pode ser contornado ou contornável de modo que seja um caso, né, a depender de como o pesquisador, a pesquisadora constrói. Então, o único acórdão, né, o único julgado, vamos colocar assim melhor, pode ser o estudo de caso. Então, sei lá, eu quero fazer um estudo de caso sobre como o Supremo Tribunal Federal lida com questões raciais, por exemplo, sei lá. E aí eu vou pegar lá o julgamento das ações afirmativas. E vou fazer a minha pesquisa somente com base naquele acórdão. E, a partir dali, eu posso tirar concepções de justiça dos ministros, eu posso compreender qual que é a doutrina que eles reconhecem como a doutrina notável, a melhor doutrina, como dizem, né? Então, eu posso compreender quais são as grandes correntes, ou com quais grandes correntes teóricas os ministros se aproximam ou se afastam mais. Posso tentar inferir sobre as concepções políticas dos ministros, tudo a partir daquele único caso, né? Posso tentar, que mais nesse mergulho profundo, somente naquele julgado, daquele tema, enfim, posso fazer uma série de inferências a partir daquele único julgado. Mas eu posso também, né, e aqui, para fazer o contraste com o que não é estudo de caso, eu posso estar dando uma aula sobre
o papel das cortes para o desenvolvimento do país, e vou pegar esse caso, que é interessante ser citado, vou pegar o caso para ilustrar, né, do ADPF 347, né, que trata do estado de coisas inconstitucional. Então, na minha abordagem sobre o papel das cortes para o desenvolvimento do país, eu vou utilizar esses dois exemplos, né, que ilustram bem, talvez, aí, os impactos, né, ou os limites do papel do judiciário sobre a produção de políticas públicas, enfim. Então, veja, um único julgado pode servir para eu fazer estudo de caso, fazer esse mergulho, né, e elaborar produzir inferências a partir desse único caso, mas também o caso pode vir simplesmente para ilustrar uma tese, um argumento. Tem problema em utilizar um caso como exemplo? Não, né? A metodologia de ensino de direito, em algumas faculdades, é pensada somente dessa maneira. Mas o estudo de caso, tentando diferenciar, né, como método de pesquisa, ele exige um mergulho mais profundo, né, uma dedicação maior nossa, já que a tendência, né, ou melhor, a expectativa é produzir teorização a partir daquele material, se possível. Bem, eu tenho mais uma pergunta, acho que é a última pelo tempo para a gente encerrar, que é relacionada ao que você disse há 2 perguntas atrás, sobre concentrar nos resultados da pesquisa e não naquela primeira hipótese. Uma coisa que eu fiquei pensando, e relacionando isso com a questão de cronograma, é em qual das 4 fases que você mostrou para a gente normalmente passa mais tempo, ou se isso é maleável, porque pode ser que a gente leve muito tempo para levantar os dados, e aí menos tempo para formular a hipótese, ou pode ser que as duas coisas exijam tanto tempo, sabe? Então, eu fiquei na dúvida, eu falei, como me organizar bem nesse sentido, e como fazer essa implicação teórica no final, né? A partir das coisas que a gente recebeu. Eu acho essa sua questão super pertinente para desenhar e planejar o estudo de caso, né? Então, eu vou fazer 2 respostas, né? Uma para o momento, pensando em diferentes momentos dos pesquisadores e das pesquisadoras com os quais a gente está aqui dialogando. Então, se é o momento da etapa de desenho da pesquisa, de planejamento, de construção do projeto, vamos dizer assim, eu diria que tem um tempo precioso que você precisa reservar para narrar o fato, para narrar o caso. Porque sem a narrativa você não consegue avançar na produção de suas próprias análises. Então, quando vocês estiverem desenhando, pensa, o momento da narrativa do caso não é um momento que eu vou passar rápido, que eu vou só contar o caso. Não, porque você precisa organizar todo o material que foi, né, teve uma etapa de coleta de dados. Então, pensa que quando você estiver desenhando o seu estudo de caso, tem uma fase que é difícil, né, mas que ela é demorada também, que é a fase de coleta de dados, porque ali é o momento que você vai produzir material para subsidiar todas as outras fases. Para quem já planejou a pesquisa e escreveu o projetinho, depositou lá, e enfim, ganhou a nota lá da disciplina, que é o momento de, né, de produzir a pesquisa efetivamente, eu diria que está tudo fora do seu controle. A notícia ruim é essa, está fora do seu controle. Então, algumas pessoas, né, e aqui é interessante essa pesquisa sua, porque o estudo de caso, ele às vezes, né, ele é feito da seguinte forma: você está vivendo o seu dia a dia sem se preocupar com pesquisa, com nada, e aí você se dá conta de um caso, né, se descobre, acha um caso super interessante, nossa, isso aqui vai me trazer algo de novo, vou poder dialogar com tal corrente doutrinária, da dogmática, ou vou poder provocar, ou, sei lá, construir uma hipótese sobre comportamento dos jurados, sei lá. Foi um caso que você estava super despretensiosa lá na praia, curtindo, e opa, aconteceu, ou você ouviu, ou você pegou de alguma forma, pronto, eu vou fazer um estudo de caso sobre isso, e aí começa a coletar dados e tal, e aí quando você começa a investigação, você se dá conta que não tem material suficiente para desenvolver, né, o tipo de estudo que você queria. E aí, não raramente,
você precisa se envolver com outro caso que você não estava esperando, não estava, né? Então, o estudo de caso tem muito disso. Às vezes, a estratégia de pesquisa nos conquista antes mesmo de um tema. Então, sei lá, no caso do Cabula, por exemplo, eu tinha tinha uma mobilização na minha cidade, né? Diferentes instituições estavam implicadas no caso. Narrativas oficiais que não davam conta necessariamente do que aconteceu, né? Do fenômeno do que aconteceu naquele contexto. Então, eu era praticamente tomada para fazer o estudo de caso. Eu fiquei presa ali, não, preciso fazer. Então, aparecia uma coisa como, tipo assim, nossa, eu descobri isso, eu preciso fazer alguma coisa com isso, né? Eu não posso deixar cair no esquecimento. Ou, sei lá, para algumas pessoas que estão lidando com jurisprudência, estava lá fazendo uma outra coisa que não tinha nada a ver no estágio, por exemplo, né? E aí encontrou uma decisão judicial escabrosa e tal, não, vou fazer estudo de caso sobre isso. E aí tem essa empolgação inicial, que é super importante para a gente começar a ter clareza dos nossos interesses, dos objetivos da pesquisa, de primeiras leituras, né? Às vezes é o momento que a gente faz leituras iniciais, justamente nesse momento que a gente está tomada por um caso emblemático, vamos dizer assim. Mas depois dessa fase, né, quando você começa a planejar o estudo de caso efetivamente, essa fase acaba que ela pode ir passando, né, quando você vai se dando conta que não tem tanto material, né, para produzir o seu estudo de caso de maneira robusta. Então, também, né, e aí reforçando, lembrando que o acesso ao caso, o acesso aos materiais, às pessoas, é um critério importante para a gente decidir sobre o estudo de caso, né, e sobre os casos. Então, é super importante manter no horizonte. Eu respondi a sua questão? Respondeu sim. Bom, gente, acho que não havendo mais perguntas no chat, já estou dando umas perto de 6h20, que é quando começa o turno noturno aqui da Sanfran. Acho que a gente pode ir encerrando. Eu queria, em nome do PET Psicologia Jurídica, agradecer a Poliana, a aula foi muito esclarecedora, bem didática, me deu bastante espaço para as perguntas. E quero lembrar a todos que na próxima terça-feira, dia 22, a gente vai ter a 5ª aula do nosso curso, que vai ser sobre processo legislativo e os detalhes desse tipo de pesquisa, que é bastante importante e às vezes negligenciado nos cursos de Direito em geral. Agradeço a todos e acompanhem nossa próxima aula. Obrigada, Poliana, a aula foi incrível. Então, eu também quero finalizar agradecendo o convite. Para mim foi muito bacana rememorar algumas questões da minha pesquisa e as questões de vocês, provocações também trazidas por vocês, né? Estou no momento de reorganizar textos, escritos, enfim, para publicar, então foi muito útil, né, trazer à minha memória essas questões. Muito obrigada pelo convite.